A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Continuando com o nosso estudo do livro de Salmos, nós hoje vamos fazer mais uma reflexão para entendermos a inspiração de Deus para nós, crer na sua palavra. O Salmo 23, conforme nós já estudamos, diz no versículo 1: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Salmo 46, conforme também estudamos, no versículo 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na angústia. Esses dois versículos expressam que há nesta terra, neste mundo secular, muitos problemas que temos que enfrentar, seja problema de saúde financeira, problema financeiro, problemas de seca, escassez e outros problemas. O Salmo assim já revela essa necessidade, a necessidade que temos de enfrentar os problemas que nos afligem, pois a Bíblia diz que nesse mundo nós teremos aflições, assim disse o Senhor Jesus, mas Ele diz também: tenha bom ânimo, porque eu venci, você também vencerá. Então o Senhor Jesus nos instiga a termos um bom ânimo, termos disposição para enfrentarmos os problemas que surgem nesta terra, neste mundo. E nós precisamos, de fato, termos uma boa disposição para resolvermos os problemas que às vezes nos impedem a caminhar. Uma vez eu vi de uma pessoa famosa no Brasil, ele disse que enfrentava numa época uma situação adversa, e o repórter perguntou: mas por que você fazia isso? Ele disse: era uma necessidade, e eu nasci para quê? Eu gravei isso, sabe? Eu nasci para quê? Para trabalhar, produzir, ensinar, dar bom testemunho e assim fazer tudo que for possível para a glória de Deus. No Salmo 91 está escrito no versículo 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Olha que promessa maravilhosa para nós, para todos os cristãos. Habitar é morar, é residir no esconderijo, no lugar seguro. E diz a Bíblia, nesse versículo do Salmo 91, que se você habitar no lugar seguro que Deus preparou para nós, à sombra dele, do Onipotente, você descansará. A sombra é a cobertura de Deus, e aonde Deus está, existe paz, e nós precisamos aprender a gerar paz em meio à dificuldade. É um salmo maravilhoso para nós. No versículo 2 diz assim: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Uma coisa que agrada a Deus é a sinceridade, é a confiança nele. Se nós não confiarmos no Senhor, isso vai desagradar a Ele. E gerar confiança no Senhor é apegar-se a Ele, o Deus que criou todas as coisas. Há quem pense assim: eu creio em Deus, mas tem hora que eu desanimo. Isso faz parte, nós somos seres humanos. Porque a fé
é um dom, mas também uma construção. E nessa construção que nós fazemos a percalços, mas nós vamos superando as dificuldades. Observe que numa obra, numa construção, o pedreiro coloca um tijolo e cai um pouco de cimento, e às vezes o tijolo cai, ele levanta, põe o tijolo novamente. É uma construção. E quando nós desanimamos, observe que o desânimo ele serve para nós reagirmos, de forma que nós devemos construir a nossa fé. Deus já deu o dom, e nós desenvolvemos esse dom, o dom da fé. Precisamos ter fé no Senhor, acreditar nele e saber que ele existe. Mas tem gente que não acredita em Deus, ainda está em dúvida, devido às coisas desse século. A alma dele está voltada para as coisas deste mundo e absorve muitas coisas, e tumultua a memória, o entendimento, e ele perde a capacidade de discernimento. Mas uma hora ele reage. O salmista Davi era o homem segundo o coração de Deus. Ele, refletindo sobre Deus, ele tinha experiência com o Senhor, mas ele inspirou-se a escrever no Salmo 19, assim: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ele usou aqui um recurso de linguagem, trazendo para nós de forma simbólica, mas que corresponde à verdade e à realidade da existência de Deus. Que os céus manifestam a glória de Deus mesmo. Você olha para os céus e você vê a maravilha, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Deus é o Senhor da ciência, e toda a ciência, todo o conhecimento vem de Deus. Deus deu habilidade aos homens, Deus deu condição para o homem buscar o conhecimento e produzir o melhor nesta terra. Deus, então, imagino que Deus usou algumas ciências para a construção desse universo, se não todas as ciências existentes. Por exemplo, a engenharia, a arquitetura, a física, a química, a botânica, entre outras. E Deus fez as colunas do universo. Mas aonde estão as colunas do universo? São colunas intangíveis, nós não podemos acessar. E Deus, pelo poder da sua palavra, pela palavra do verbo vivo que é Jesus, construiu um universo maravilhoso para nós e fez os planetas, fez as estrelas, entre outros. Para você ter uma ideia, o Sol é uma estrela mediana, não é a maior estrela. E o Sol é uma fonte eletromagnética, produtora também de vitamina D, completamente gratuita para nós. Deus sabia que nós íamos precisar de vitamina D para a nossa subsistência, e aí já liberou essa grande farmácia que é o Sol, fonte eletromagnética. O sistema solar, junto com as estrelas visíveis, em noites claras, orbitam o centro da nossa galáxia, um disco aspiral com bilhões de estrelas, que chamamos Via Láctea. Ora, quem faz uma obra dessa? Não se tem notícia se nós somos partículas da criação de Deus. Pelo homem não foi. Só pode ser num ato bem planejado de Deus, para construir essa maravilha e deixar à nossa disposição. Segundo os astrônomos, o Sol tem um diâmetro
de aproximadamente 1,5 bilhão de quilômetros, o que equivale ao tamanho de 1 milhão de planetas Terra, e está no espaço e não perde a sua posição. O Sol gasta, segundo os astrônomos, em torno de 600 toneladas de hidrogênio por segundo. Então você veja a dimensão dessa criação, a extensão do poder de Deus, o domínio dele sobre o universo. Porque esse universo não foi criado de qualquer forma, de forma aleatória, de uma forma muito bem planejada, de acordo com todas as ciências disponíveis. Os físicos, os cientistas, conseguem descrever bem melhor essa maravilha de Deus. E o salmista Davi ficou impressionado com essa extensão, muito embora na época ele não tivesse conhecimento satisfatório para descrever essas maravilhas, mas ele usou recursos de linguagem para expressar o tamanho dessa grandeza. Deus é grande. Eu fico pensando comigo, sendo Deus eterno, Ele é maior que a eternidade, Ele é maior que todas as coisas, e nós somos um fragmento da sua criação. E uma coisa interessante que nos anima é que Ele nos ama, mesmo diante de toda essa obra universal, essa obra sideral, essa obra celestial. A Bíblia diz que nós somos a coroa da criação dele, nós somos os principais, porque nós fomos formados à sua imagem e à sua semelhança. Então Ele ama cada um de nós, a cada uma pessoa desta terra. Deus ama, tem um amor em particular. Ele orienta, Ele prepara pessoas para levar a mensagem e levar o conhecimento para que as pessoas possam conhecer, porque mesmo Deus amando, muita gente desconhece a Deus. E o salmista diz no versículo 2: um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Como isso acontece? E ele diz: sem linguagem e sem fala, ouve-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Então o planeta obedece uma orientação de Deus. Deus já determinou essa comunicação entre o universo, essa sintonia, essa harmonia entre o universo. Como é que um dia declara outro dia? Certamente pela sequência, pelo giro da terra, pelo movimento de rotação e também de translação, que tem uma alta velocidade sem que nada se mova sobre a terra. E uma noite mostra sabedoria a outra noite. Eu fico entendendo que uma noite, apesar da escuridão, nos astros, no universo, ela se manifesta com aspectos diferentes. E uma mostra a sua beleza em relação à outra. Nós podemos comparar, mesmo sem linguagem, sem fala, ouve as vozes, há comunicação em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Deus é maravilhoso. Veja, eu escrevi aqui uma parte da grandeza de Deus, sem falar em outras galáxias, nas coisas que não descobrimos, sem falar das flores. Imagine você que Deus, como botânico por excelência, como um artista plástico por excelência, como eu poderia descrever um artista plástico, um botânico, o Senhor dos senhores, o Senhor da arte? Ele fez as flores. Você chega num lugar onde tem flores, umas são amareladas, outras brancas, outras avermelhadas, outras com tons azuis. Quando nós vemos as flores, nós precisamos ver a glória de Deus nessas flores, a habilidade do Senhor. Aí você vê as borboletas sobre essas flores, cada borboleta com a decoração,
uma pintura diferente. Nós vemos a glória de Deus nessas borboletas. E Deus pintou as árvores, as plantas, escolheu a cor verde para decorar as plantas que fez. E Deus fez as nuvens e colocou água nessas nuvens e despejam água sobre nós para nós plantarmos e sobrevivermos. É muito amor. É Deus que zela e Deus que cuida. E nós podemos ver a glória de Deus nas nuvens e também na chuva. Podemos ver a glória de Deus no universo, maravilha. A glória de Deus no universo. Portanto, precisamos exercer a nossa crença, a nossa convicção, a nossa fé nele, que é o Deus que nos guarda. E mais, depois do nosso tempo nesta terra, a Bíblia diz que ele tem um ambiente muito especial para nós. E a Bíblia descreve, diz que as ruas são de ouro. As ruas são de ouro. E o mar também é de cristal. Coisa linda. Deus é brilhante. Mas brilhante não é a palavra satisfatória para eu descrever a beleza de Deus e o seu poder. Mas me veio agora que Deus é brilhante. É o Deus das luzes, o Deus da paz, o Deus do encaminhamento. Ele é a própria palavra expressa nesse livro, que não nos deixa órfãos e também não nos deixa sem acesso ao conhecimento dele. Portanto, recomendo, leia a palavra de Deus, leiam enquanto é tempo, porque há de passar esse tempo e nós precisamos nos aproximar dele através dessa comunicação bíblica, essa palavra de Deus que vem do seu coração. Todo homem que escreveu essa Bíblia, que escreveu Salmos, epístolas e outros livros históricos, foram homens inspirados por Deus. Deus é o Senhor da inspiração. Ele inspira as pessoas. E os salmistas escreveram os salmos em forma de cântico, de poesia e de adoração ao grande Deus. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós te glorificamos neste dia pela grandeza do Senhor, pelas coisas criadas. Meu Deus, pela construção que fizeste para nós, pela nossa própria construção, que é perfeita, harmoniosa. Ó Deus, o Senhor nos deu capacidade, nos deu um cérebro de uma forma espetacular, de forma que nos deu comunicação, a capacidade, ó Deus, de refletir, de fazer, de aprender, de ensinar. E nós estamos, meu Deus, nesta tarefa, ensinando. Precisamos ensinar, precisamos buscar conhecimento, porque o conhecimento liberta. O conhecimento de Deus liberta as pessoas, evacua o medo. E o Senhor nos traz força para nós continuarmos a pelejar, a grande peleja que é do Senhor. E nós sabemos que o Senhor está na frente dessa batalha. E nós, no Senhor, lançamos a nossa confiança. E nós te adoramos por todos os benefícios, em o nome do Senhor Jesus. Amém.